Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 29 de abril de 2025. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar um sonho que foi encaminhado pela irmã Denise. Irmã Denise, muito obrigada por ter compartilhado. E eu fiquei extremamente feliz com esse sonho, porque tudo que é relacionado a avivamento, amados, eu simplesmente amo, eu me derreto. E esse sonho é relacionado ao avivamento, em que o Senhor mostra como ela será usada dentro desse tempo. E não é só ela, é todos aqueles que querem exercer a fé. Porque para a gente ver o milagre, a gente tem que exercer fé. Então, vamos orar por pessoas, vamos orar por curas, e nós vamos ver o mover de Deus acontecendo na vida de muitas pessoas. E na sua vida também, você vai ter a sua porção para receber. Vamos ao vídeo. Paz, irmãs, bom dia. Então, nossa, foi um sonho muito precioso para mim, porque eu queria ter escrevido tudo, mas acabou que não deu para escrever e fazer um áudio, mas para não acordar ninguém, aí eu não corri o risco. E o sonho até começava assim, como se eu estivesse sonhando, e eu acordava e tudo era real. E eu, inclusive, essa mulher que aparecia no sonho, eu conheço essa mulher, eu falava para ela que Jesus tinha mostrado a ferida na perna dela. E eu orava, eu cheguei a colocar um olhinho, né? E quando eu coloquei esse óleo, eu vi instantaneamente a ferida fechar e voltar até a pele em cima, e aquilo ia virar um câncer. O Senhor me mostrava. E eu tinha um entendimento, além de eu orar, eu sabia exatamente o que, que era o problema, sabe? Era algo assim tremendo. E o Senhor falou que chegou o tempo de cumprimento, ele falou isso. Ele falou assim: chegou o tempo de cumprimento das coisas que eu te falei, e você vai ver o milagre acontecer. Você vai orar. Quando você orar, você já vai ver instantaneamente o milagre acontecer. Você não vai esperar para você saber que aconteceu. Você já vai ver de imediato, já vai acontecer. A palavra liberada já automaticamente acontece. E eu ficava assim, até na hora assim, como que boba, né? E ele apareceu para mim, e eu vou até usar uma palavra assim para tentar descrever o que que era. Ao mesmo tempo que Jesus ele estava comigo do lado, ele já estava em mim. Eu era ele e ele era eu. Já nós éramos já um. Tanto é que ele estava do meu lado ali, ele me instruía, mas também quando eu via, ele já estava em mim e eu estava nele. Por fora, as pessoas enxergavam ele em mim, não me enxergava mais, não me via Denise, mas via ele em mim, mas era eu que estava ali junto com ele, para tentar entender, né? E aí ele apareceu para mim como com a aparência daquele ator do Friday The Chosen. É a segunda vez que em sonho que ele aparece para mim com a imagem desse ator. E ele apareceu para mim, ele conversava, ele me instruía, tudo que eu estava fazendo ali, eu estava tendo instrução dele. Ele me mostrava, falava comigo. E aí teve uma hora que as pessoas estavam perto, falava que tinha um grupo de pessoas, tipo 6 pessoas, que precisavam muito do milagre. Ali era aleatório, as pessoas ali que estavam precisando. E eles queriam até se dirigir, chamando para mim estar lá. E o Senhor falava que não, que nós não iríamos atrás dos doentes, senão porque nós não ia ficar saindo atrás de pessoas que estão precisando do milagre. As pessoas que precisavam do milagre, elas viriam até nós. Elas iam nos achar ali e era na rua. Era algo assim que não estava nem numa casa. O primeiro milagre eu estava na casa num ambiente que acho que é a casa da mulher, né? Porque eu estava perto dela e ela estava até com a criança. E eu acredito que seja a casa dela. E ali, ou a gente vai se reunir em alguns lugares aí, talvez a gente vá em algumas casas, não sei. Mas não era nada de templo, não tinha nada a ver com templo. Era na rua, assim, que aconteciam as coisas. Era como se estivesse passando e ali surgisse a situação, e ali mesmo já houve um milagre,
e estava ali a serviço, né? Como enviados mesmo para fazer aquilo. Foi esse o sentimento que eu tive. E aí Jesus estava ali, aí chegou essas 6 pessoas. Cada um tinha algo que precisava. Só que eu comecei a orar, ministrar, uma das pessoas eu conheci, ministrava nessa pessoa, né? Para ela ser um bom pai, ser um bom marido, que Deus usasse ele como uma referência na casa dele. Eu estava ministrando essa pessoa. Nem sei se ela vai em algum lugar, mas eu ministrava isso. E depois eu vi que teve uma hora que eu estendi minhas mãos, eu peguei minha mão direita. E eu estendi minha mão, e quando eu olhei para aquele homem, eu sabia que ele tinha muitos demônios. E eu só falei assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio, sai dele agora. Eu só falei isso. Quando eu falei, ele fez uma cara feia, assim, sabe, que não queria sair, mas saiu. Obedeceu e saiu. Foi só aquela cara feia para mim, virou as costas e saiu. Saiu, o demônio saiu daquele homem. E aí, nisso, eu orei com outras pessoas também, foram curadas. Eu lembro que eu coloquei a mão em alguém que estava assim com risco. Parece que era um risco na testa, alguma coisa assim, sei que estava aberto. Quando eu coloquei a mão, aquele negócio fechou, assim, na hora, na minha frente, nos meus olhos, viam tudo isso acontecer. Era algo poderoso, era uma graça muito poderosa. E aí, tem um homem que eu orei na hora, e o Senhor me mostrou que ele não ia receber o milagre. Porque por causa do coração dele. Porque ele não estava com o coração pronto para receber. Aí eu falava para ele, aí ele perguntava por que ele não estava recebendo. E aí eu falava para ele, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor me usava. Eu falava assim: olha, o poder é do Pai. O Pai deu ao Filho e o Filho deu aos seus discípulos. Mas para você receber essa graça por meio do nome de Jesus, você precisa de ter fé e abrir o teu coração. E o teu coração ainda não está pronto para receber esse milagre. Ele tinha uma doença rara, nem sei falar o nome, que era um nome tão complicado, nem sei falar. Mas sei que era uma doença rara e ele precisava daquela cura, mas ele não estava com o coração pronto para receber essa graça. E o Senhor me usava para explicar isso, que é necessário ter esse coração, é necessário ter fé. E naquilo eu já estava na rua, e aí a minha imagem era a imagem de Cristo. As pessoas, aí eu vi um homem na rua se arrastando e levantando nu. Ele parecia até estar possesso pelo jeito, ele estava com a cara feia, ele ficava olhando muito ruim pro meu lado. E eu estendi minhas 2 mãos, mas ele rejeitava, ele saía. Ao mesmo tempo que ele estava precisando do milagre, mas ele rejeitava, ele saía. E eu olhava assim para cima, tinha uma mulher, era até assim, uma subidinha como se fosse uma rodoviária. Era até na rua da minha cidade. Conheci a rua, era a rua de uma panificadora. Eu estava de frente a essa panificadora. E eu estava lá de frente, acontece tudo isso nessa panificadora. E assim acima tem tipo uma subidinha que dá para ver como se fosse uma pontinha. E eu olhava e eu lembro que eu começava a falar, mas não, eu falava por intermédio do Senhor. Porque não era a minha imagem, era a imagem dele que aparecia. Eu falava assim, eu falava assim, eu sou a luz do mundo. E eu falava mais alguma coisa, mas eu não lembro o que que era. Não sei se era o pão, eu sou a vida. Eu sei que eu falava assim, eu lembro dessa parte, que se eu sou a luz do mundo e olhar para essa mulher, ela precisava de sair de onde ela estava. Ela precisava de vir até mim, mas ela me rejeitava, entendeu? Ela não queria. Ela saía e continuava andando e olhava assim aquela cara que não quer, sabe? Aquela cara de desprezo e saía. E o tempo todo aquele amor, aquele desejo de alcançar as almas. Jesus, ele tem isso nele. Eu senti isso em mim, que ele desejava alcançar aquela alma, alcançar aquela vida, mas ela não queria. E ele também não ia lá e ficava insistindo, não. Ele estendia as mãos, né?
dizendo que estava ali, que estava pronto para abençoar aquela pessoa, mas se ela não se dobrasse e fosse até ele, ela não ia receber o milagre dela. Isso aí era muito claro, eu vi isso claramente, sabe? E aí, depois eu já me vi numa roda com pessoas, eu estava até na casa da minha avó, estava contando para as pessoas, e as pessoas, tinham umas pessoas ali que eram testemunho, porque tinham presenciado o que Deus tinha feito na minha vida. E eu falava que teve um período que eu tive que ficar em casa. Foi um período que eu não entendi o porquê, mas foi um período que Deus trabalhou muito na minha vida. E que Ele me treinou, Ele me ensinou. E era um período de dependência. E eu questionei muito Ele, porque eu não queria ficar em casa. Estava me sentindo inútil, né? Sem poder ganhar uma renda, nada. E aquilo estava me atrapalhando muito no meu emocional. E, e eu lembro que aí eu falava assim que o Senhor me supria em tudo. Ele me supria no calçar, no vestir, na roupa, na comida. Quando eu precisava de dinheiro, tudo que eu precisava, ele me dava. Eu falava desse jeito, tudo. E realmente foi desse jeito. Foi um período assim que eu fiquei muito na dependência. E ele me supria em tudo. E aí a mulher falava assim, é verdade. Eu presenciei. Eu vi ela muitas vezes orando e Deus trazendo para ela aquilo que ela orava. E aí já foi na hora que eu despertei. E aí, essa hora que eu despertei, eu fui na sala, olhei o relógio, já estava marcando 3h49 o relógio da sala. Tomei uma água, voltei pro quarto e eu orei. Falei assim, Senhor, diante de tudo isso que o Senhor mostrou para mim, das palavras que o Senhor me mostrou, do que o Senhor me mostrou, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha me testificar na tua santa palavra, testificar nas escrituras. Me dê uma palavra, Senhor, que seja testificação do que o Senhor me mostrou. Fechei meus olhos e eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava em Atos 3, que fala o homem coxo curado à porta do templo. E essa parte aqui, ó, então, verso 6. Aliás, verso 4. E Pedro, fixando os olhos nele, João disse, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e seus ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus e reconhecer ser ele o que se sentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Quando eu li essa parte, eu entendi na hora. Falei, meu Deus, que tremendo. Que tremendo. É o que o Senhor me falou na madrugada. Que a oração, ele falou, se você vai orar e você já vai ver, porque muitas vezes, irmãs, eu ficava perguntando assim, Senhor, por que que eu oro e demora? Às vezes, por que que eu já não vejo milagre? Se o Senhor falou que quer me usar com cura, eu já falei isso muitas vezes pro Senhor. Por que que na hora que eu oro, eu já não vejo acontecer como era antigamente, né? Porque antigamente, na palavra, você via ser automático as coisas acontecer. E aí eu ficava pensando, se eu tenho um dom de cura, por que que às vezes até eu fico doente, né? E algumas coisas ficavam assim na minha mente. E olha para você ver que tremendo. O Senhor falou assim comigo nessa madrugada. E eu creio, sabe? E foi isso. Foi isso que eu vi.